dia a todos os irmãos, graças a Deus, por podermos estar aqui mais uma vez a ouvir a palavra de Deus e a falarmos dela. E pedir então aos irmãos vamos começar então, por ler a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Hoje vou continuar um pouco o estudo que tinha estado a fazer acerca dos Tessalonicenses e a ler as várias passagens e a tirar lições preciosas que esta epístola tem. Então vamos ler o capítulo 2, até sensivelmente o versículo 16, que diz então o seguinte, capítulo 2, primeiro epístola aos Tessalonicenses, que diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornámos-nos ousados em nosso Deus para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usámos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, de quão santa e justa e irrepreensível nos houvemos para convosco os que crestes. Assim, como bem sabeis, de modo nenhum vos exortámos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como a pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Até aqui a palavra de Deus, irmãos. E graças a Deus pela palavra de Deus. Antes de prosseguirmos com o capítulo 2, queria só fazer um pequeno resumo e um resumo rápido do capítulo 1, que nós já ouvimos até aqui. Falámos de várias coisas nas mensagens anteriores. Os motivos de Paulo dar graças a Deus pelos Tessalonicenses, que eles, no meio de tanta perseguição, ainda assim permaneceram fiéis e foram ousados a falar da palavra de Deus com mais ousadia. Vemos que Paulo também dava ação de graças e lembrava sem cessar da fé deles, do amor deles e da esperança deles, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Também vimos, irmãos, acerca do poder da mensagem do Evangelho da Graça de Deus, como esta mensagem tem um poder fantástico de transformar vidas. E ao contrário de em outras localidades e até dos 12 apóstolos que faziam milagres e que viam milagres como uma forma de transformação na vida das pessoas, fosse física ou espiritual, vemos que o Evangelho da Graça de Deus não é assim. Ela não cura fisicamente, mas dá uma cura espiritual que nós precisamos, a cura desta doença que é o pecado. E vemos que este poder, o poder do Evangelho da Graça de Deus, o que faz é a transformação de vidas. E vemos que o próprio apóstolo dava graças a Deus pelos Tessalonicenses, porque eles foram transformados
E por isso nós vemos este poder que o Evangelho tem. Não é um poder de cura física, mas um poder de facto de transformar almas e de facto levar a que estas almas que ouvem o Evangelho da graça de Deus possam ser salvas. Também vimos, irmãos, acerca de estes irmãos da igreja em Tessalónica, eles serem imitadores do apóstolo Paulo, porque eles falavam palavra com ousadia, eles sofriam e eram perseguidos, mesmo falando com ousadia, e eles de facto procuravam servir o Senhor e falar da palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo fazia. E então nós vemos que eles foram feitos imitadores de Paulo, que era imitador de Cristo. Também vimos, irmãos, que de facto algo que eles faziam que era muito importante e que é importante nós fazermos hoje, que é eles creram no Evangelho, eles creram no Senhor, mas ainda assim depois disso eles não ficavam parados. Eles continuavam a servir e esperavam que o Senhor os viesse buscar, assim como nós procuramos hoje. E esse deve ser o nosso desejo e deve ser isso que nós aqui fazemos, é de facto levar a outros que possam ouvir o Evangelho da graça de Deus a crerem, e enquanto aqui estamos a servirmos o Senhor e de facto a esperarmos que o Senhor nos venha buscar, que é esse o nosso desejo, pois nós sabemos que vamos para a presença do Senhor de duas maneiras, ou nós partimos ou Ele vem buscar-nos a todos de uma vez, mas enquanto Ele não o faz, continuamos a fazer isto, que é falar do Evangelho, servir o Senhor e esperar que Ele nos venha buscar. Também falámos, irmãos, acerca da ira futura e da tribulação, como algumas igrejas confundem a grande tribulação ou o que é falado em Mateus 24 e Apocalipse com o que Paulo fala aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, e como esta confusão gera problemas, gera conflitos, gera divisões, gera incerteza, por muitos acharem e ficarem aflitos que estamos a passar pela grande tribulação, quando não é isso que nós esperamos. O que nós esperamos é de facto que o Senhor nos livre da ira futura, como Ele próprio diz no versículo 10 do capítulo 1, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Por isso, irmãos, nós vemos de facto este primeiro capítulo, o apóstolo mostrar-nos, e vemos o Senhor a mostrar-nos através do capítulo 1, que a Assembleia Tessalonicense, ela é apresentada como uma igreja modelo. E de facto, esta igreja modelo que nós vemos aqui é a igreja que nós de facto também devemos seguir de certa forma, seguir o exemplo e seguir o que o Senhor diz, para nós sermos também assim como os Tessalonicenses. E vemos que de maneira nenhuma, irmãos, quando nós lemos o capítulo 1 e se lerem toda a epístola aos Tessalonicenses, é interessante que nós não vemos Paulo a repreendê-los de alguma forma. Não vemos que eles eram maus uns com os outros, não vemos que eles tinham falta de fé ou que punham em causa o apostolado de Paulo, como os coríntios faziam, até mesmo os gálatas, entre outras igrejas locais, e nós não vemos o apóstolo Paulo a condená-los ou repreendê-los por algo que eles fizessem mal, porque pelo contrário, eles tudo o que estavam a fazer até ali estavam a fazer bem. E vemos que as consequências, a perseguição que eles sofriam, era a única razão de Paulo os consolar. Mas vemos ainda assim Paulo a consolá-los, a dizer-lhes algo que eles não sabiam acerca da vinda do Senhor para vir buscar a sua igreja, mas vemos o apóstolo a ensiná-los, a dizer-lhes algo que eles não sabiam e a consolá-los, irmãos. E daí nós vemos este primeiro capítulo, vemos estes queridos irmãos a serem, ao contrário de haver condenação ou repreensão, eles a serem exortados, o apóstolo Paulo a dar graças a Deus por eles, pela igreja que eles eram, de facto, no Senhor. E isto deve ser exemplo para nós, irmãos. E vemos ele a elogiá-los acerca da fé deles, acerca do amor e da esperança que eles tinham, e vemos que eles regozijavam-se com isso. Ele regozijava-se de eles de facto terem-se convertido dos ídolos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, como nós lemos no versículo 9 do capítulo 1. Por isso, irmãos, enquanto no capítulo 1 nós vemos de facto o apóstolo e vemos o Senhor a usar este primeiro capítulo para falar de uma igreja modelo, quando nós chegamos ao capítulo 2, nós vemos o Senhor a usar este capítulo para falar de um homem de Deus modelo. E se nós hoje temos e queremos saber como é que Deus quer que seja o homem ou mulher de Deus,
leiam o capítulo 2 da primeira epístola aos Tessalonicenses, porque ele dá-nos, de facto, ali exemplos e argumenta ali como é que deve ser um homem de Deus. Não é por acaso que o apóstolo, falando deles e falando dizendo, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis, vocês sabiam, eles sabiam, que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como bem sabeis, tornámos-nos ousados em nosso Deus para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate. Então nós vemos aqui, irmãos, um modelo de um homem de Deus. E um homem de Deus, o que nós vemos aqui é ser ousados em Deus para falar do Evangelho com grande combate. E qual foi o grande combate que o apóstolo passou? Como ele diz, foram insultados em Filipos. E sabemos que em Filipos eles foram não só insultados, como foram maltratados, como foram espancados, chicoteados e foram expulsos. E vemos que este foi o grande combate deles. Eles não foram lá e não tiveram lá a lutar fisicamente ou com espadas contra as pessoas que lá estavam. O combate deles não era esse. O combate era de facto fazer com que aquele povo em Filipos se convertessem dos ídolos a Deus e servissem o Deus vivo e verdadeiro. E então, irmãos, nós vemos então neste capítulo o próprio Senhor, porque se nós consideramos que a Epístola aos Tessalonicenses é a palavra de Deus, então nós vemos no capítulo 2 o próprio Senhor a usar o apóstolo Paulo para mostrar como é que deve ser um homem modelo. E nós já temos várias passagens, irmãos, a falar acerca do apóstolo Paulo como modelo, como exemplo para nós seguirmos, que ele próprio seguia o Senhor Jesus Cristo. E podemos abrir na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, vemos o apóstolo Paulo, ao longo das suas epístolas, a mostrar como ele deve ser, como ele era um modelo, como ele era alguém a quem deveriam seguir, porque ele mesmo servia e seguia o Senhor. E se nós lermos no versículo 16 do capítulo 4 da primeira epístola aos Coríntios, lemos: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Vejam que, se isto é a palavra de Deus, não é só o próprio Paulo a falar, é o próprio Senhor a falar, é o próprio Senhor a carimbar esta epístola e a dizer que os coríntios e nós hoje, e os tessalonicenses, como nós vemos que eles faziam, que eles seguiam o apóstolo Paulo e tinham o apóstolo Paulo como modelo, vemos ele próprio a dizer: admoesto-vos a que sejais meus imitadores. Mas ele continua, na mesma epístola aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 1, um pouco mais à frente, vemos o apóstolo Paulo mais uma vez, e o Senhor por meio dele, a reforçar e a dizer: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Não que o apóstolo Paulo fosse alguma coisa em si mesmo, muito pelo contrário, nós vemos ele a mostrar que o Senhor era o Senhor a trabalhar na vida dele, mas ainda assim ele diz: sede meus imitadores, porque ele também era imitador do Senhor Jesus Cristo. Também na Epístola aos Filipenses, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo da mesma forma a dizer a eles basicamente o mesmo. E vemos que o apóstolo Paulo não só dizia por palavra, mas ele foi mesmo feito modelo, e vemos que ele servia e de facto falava do Evangelho com ousadia e com grande combate para que de facto algumas almas fossem salvas. Então na Epístola aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 17, vemos o apóstolo Paulo mais uma vez a dizer: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes de nós pelos que assim andam. E como é que o apóstolo Paulo andava? Ele andava direito, conforme o que o Senhor lhe tinha ensinado, conforme o Senhor estava a trabalhar nele, e vemos que ele, para dizer isto, ele tinha autoridade para o fazer, porque a autoridade que ele tinha não era dele, como se ele fosse alguma coisa em si mesmo, mas sim o Senhor a dar-lhe essa autoridade. Daí, irmãos, nós vemos ele a insistir ao longo das suas epístolas que, de facto, eles e nós sigamos o exemplo de Paulo como modelo, porque ele também era imitador do Senhor Jesus Cristo. E na nossa epístola que estávamos a ler, na Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 6, eu tinha aqui o versículo 16, mas não existe. Versículo 6 que diz: vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito.
E então nós vemos eles a serem imitadores do apóstolo Paulo, fazendo o quê? Recebendo a palavra do Senhor em muita tribulação. Porque quando eles ouviram o Evangelho, eles não pensem que eles, quando ouviram e se converteram, que tudo ficou bem, que eles ouviram e a vida deles ficou melhor, ou a vida deles começou a prosperar financeiramente, ou a saúde deles começou a melhorar. Não foi isso. Muito pelo contrário. Nós vemos que eles receberam a palavra de Deus, a palavra do Senhor, com muita tribulação, com muita perseguição, como nós ouvimos, e sabemos que esta epístola de Paulo aos Tessalonicenses é uma epístola de consolação para eles, a consolá-los e a dar-lhes a firmeza e a esperança que tinham do Senhor os vir buscar, e vemos que eles, ao receberem esta palavra, eles ainda assim mostraram ser imitadores de Paulo e daqueles que também estavam com ele, porque eles foram perseguidos por receber esta palavra, foram perseguidos por falar dela, mas ainda assim eles não deixaram de falar dela com ousadia, porque de facto eles sabiam em quem tinham crido e eles amavam o Senhor. Daí, irmãos, nós vemos a igreja em Tessalónica, mais uma vez, a ser uma igreja modelo. E vemos o apóstolo não só a mostrar que nós devemos ser imitadores dele, mas ele próprio sendo imitador do Senhor, e vemos que ele tinha autoridade para fazer isso. Por fim, a última epístola e a última passagem que vos queria citar, para mostrar de facto que o Senhor mostra o apóstolo Paulo como um homem de Deus modelo, é a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 16. Em que nós vemos, e já estudámos esta passagem, já alguns irmãos falaram desta passagem, que diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, ou então lermos um bocadinho antes, ele diz no versículo 12, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, diz ele, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo, notem agora, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. E aqui nesta passagem, irmãos, nós já ouvimos que a palavra de exemplo é a palavra de protos, que é a palavra que vai originar-se a palavra protótipo, que é aquele que é do qual os outros modelos são criados, como por exemplo este microfone teve um protótipo, foi o original ou o primeiro a ser feito e que serviu de modelo para que os outros fossem criados da mesma forma. E era algo que funcionava, era algo que estava bem. Porque normalmente os protótipos não são coisas que funcionam mal. Então não são protótipos. Se algo funciona mal, é lixo. Ou precisa de ser arranjado. Mas muito pelo contrário, vemos o apóstolo Paulo como modelo e como um modelo que o Senhor queria que ele fosse e que é um modelo do qual nós devemos seguir e do qual nós todos somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou para que nós andássemos nelas. E de facto, irmãos, é este o modelo que nós devemos seguir e que o Senhor quer que nós sigamos. Daí, irmãos, vemos o apóstolo a enfatizar tantas vezes, sejam meus imitadores como eu de Cristo, ele a enfatizar que ele de facto foi feito exemplo para os que haviam de crer nele para a vida eterna. Daí, irmãos, ser muito importante nós estudarmos esta passagem e prestarmos atenção ao que o Senhor tem-nos a dizer através dela, porque se nós andamos desnorteados e não sabemos o que é que o Senhor quer para a nossa vida ou quer que nós sejamos, então leamos o capítulo 2 da Epístola aos Tessalonicenses e aí, talvez estudando-a e lendo-a várias vezes, vamos perceber o que é que o Senhor quer de nós. Quando o apóstolo, irmãos, explica porque é que a sua entrada para os Tessalonicenses não foi vão, é importante, irmãos, que muito aquém do apóstolo vangloriar-se, porque às vezes parece que ele está a vangloriar, mas não está. Ele escreve por inspiração divina, como nós bem sabemos. Sabemos que é Deus a dizer-nos o tipo de pessoa que Paulo era. Não é só Paulo a dizer quem é que ele era, mas é o próprio Senhor a carimbar quem é que Paulo era, porque era o Senhor que estava a fazer esta transformação na vida dele.
e era o Senhor que quer fazer essa transformação nas nossas vidas. É por isso, irmãos, que é importante nós considerarmos os versículos de 1 a 12 e percebermos que, de facto, o Senhor escolheu o apóstolo Paulo para ser o representante de Deus e quem Ele pode aprovar e até recomendar a nós hoje, para nós, de facto, seguirmos este modelo e este exemplo. Não é por acaso, irmãos, que ele diz que peço desculpa aqui nas minhas notas, que a entrada deles não foi em vão em Tessalónica, porque de facto eles, sofrendo muita perseguição em Filipos, e eles foram perseguidos. Lembremos-nos de que o apóstolo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, e podemos dar uma olhada lá, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, sabemos que o apóstolo Paulo estava a evangelizar em Filipos, e vemos que havia lá uma serva com o espírito de adivinhação, que nós lemos no versículo 16. No versículo 12 diz que que partiram dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedónia, e é uma colónia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E ele continua, diz que no sábado eles foram às portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falámos às mulheres que ali se juntaram. Vemos então as oportunidades que eles usavam para falar do Evangelho. Mas no versículo 16, irmãos, vemos que aconteceu em nós a oração, que nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, segundo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Até aqui. Vemos, irmãos, qual foi a grande perseguição e vemos que quão grande foi a sua entrada com os Tessalonicenses. Foi uma entrada grande porque foi uma entrada de perseguição. Vemos que em Filipos eles foram presos injustamente porque havia uma rapariga, uma mulher que tinha, havia uma jovem, diz a Bíblia, que tinha um espírito de adivinhação e que ela dava lucro aos seus senhores por causa deste espírito de adivinhação, mas que ela os perturbava constantemente durante dias, de muitos dias, diz a palavra de Deus. Fez isto ela por muitos dias. E vemos que Paulo, perturbado, depois dela fazer isto durante muitos dias, não sabemos quantos, mas certamente ficou muito perturbado, e vemos ele a dizer-se: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E vemos que eles, depois disto, foram presos injustamente por libertarem uma jovem de um espírito de adivinhação, e foram presos por causa da ganância, foram presos por causa do egoísmo, foram presos porque estes senhores dela viram que a esperança do seu lucro estava perdida. Então, se estava perdida, eles queriam fazer tudo para que aqueles que libertaram esta mulher, que estava presa, fossem presos e, se fosse possível, fossem mortos, que era a esperança que eles tinham. E então, irmãos, nós vemos aqui o grande combate que o apóstolo teve, este grande combate que ele teve. Foram lá e tiveram em Filipos a falar, estavam lá a orar, falavam do Evangelho, libertaram uma mulher que estava presa com espírito de adivinhação, e vemos que a paga de falarem do Evangelho foi a prisão. Daí vemos o apóstolo Paulo e o Senhor a usar este currículo, que foi um currículo que eles não usaram nenhuma força, eles não obrigaram ninguém a converter-se, simplesmente falaram da palavra de Deus. E vemos que a palavra de Deus foi o motivo de eles serem presos. Por isso, irmãos, se o apóstolo Paulo naquela altura foram presos por algo tão simples, quanto mais nós, hoje nós não somos menos do que eles. E se hoje não somos presos por falar da palavra de Deus aos nossos familiares, amigos ou pessoas à nossa volta,
que demos graças a Deus por isso mesmo, porque eles naquela altura foram arrastados, foram açoitados, foram presos pelos pés, foram colocados na pior cela que poderia haver para eles, mas nós vemos e terminamos a passagem que eles perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Por isso nós vemos as oportunidades que eles aproveitaram. E mesmo eles sofrerem com isso, porque aparentemente para nós vemos eles sofrerem, porque eles foram açoitados e foram presos, ainda assim eles aproveitaram isso para falar com Deus, para cantar hinos, e vemos que isso causou transformação neles e causou transformação nos presos que estavam com eles. Daí, irmãos, vemos a importância que é de nós vermos o apóstolo Paulo como modelo e percebendo que, independentemente do que aconteça, nós somos do Senhor, nós sabemos que somos peregrinos aqui não é o nosso lar é nos céus. Daí, irmãos, ser importantes nós procurarmos imitar o apóstolo Paulo como ele imitava o Senhor, para de facto nós falarmos da palavra de Deus com ousadia e de facto levarmos a muitos que precisam de ouvir o Evangelho e serem salvos. Que tratamento cruel eles receberam, não é? Um tratamento sem sentido, sem justificação aparente. Vemos que eles justificaram-se com costumes, disseram eles, que não era ilícito receber. Foi a justificação deles, uma justificação má, mas ainda assim, diz o apóstolo, e reparem que o apóstolo, sofrendo esta perseguição tremenda, sofrendo este tormento em Filipos, lemos que o apóstolo Paulo ainda assim lança o desafio para nós. E qual é o desafio que o apóstolo Paulo lança? Em 2 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 29, e eu passo a citar, ele diz o seguinte: quem se escandaliza que eu não me abrase, diz ele. Quem se escandaliza que eu não me abrase. Quem é que vai, de facto, queixar-se e quem é que vai dizer a Paulo que eu sofri mais do que tu? Quando nós vemos aqui na palavra de Deus, ele a sofrer muito mais do que nós e mesmo assim a não desistir do Senhor, a não desistir e não deixar de falar do Evangelho. Daí, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, no capítulo 2, ele a dizer, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos. Porque nós, ao lermos a história deles em Filipos, vimos que a situação, assim que eles libertaram aquela mulher daquele espírito de adivinhação, a situação deles só piorou. Foram agarrados pelos senhores delas, foram entregues aos magistrados, foram açoitados, foram presos. Só vemos a situação deles a agravar-se conforme o tempo que eles lá ficaram. Mas ainda assim, eles não deixaram de ser ousados. Daí, irmãos, ser importante nós, independentemente da situação que passarmos nas nossas vidas, independentemente do sofrimento, não deixarmos de ser ousados a falar a palavra de Deus, nem deixarmos de depositar a nossa confiança no Senhor, orando, falando com Ele e louvando, adorando o Senhor, porque de facto Ele merece toda a honra e toda a glória, não é? Reparem, irmãos, que com este currículo nós vemos que se o apóstolo Paulo tivesse a promover-se de alguma forma, ele provavelmente desistiria. Porque se nós estivermos a promover-nos a nós mesmos e começarmos a ver que começamos a sofrer por causa disso, quem é que vai permanecer de facto na sua promoção? Não é? Eu falo por mim, se quiser promover-me de alguma forma, mas começar a sofrer por causa disso, a gente desiste logo. Quem é que aqui a tentar montar um negócio e ver que o negócio corre mal, não desiste logo do negócio, não é? Seja de negócio de trabalho ou outra coisa que for, mas ainda assim o apóstolo Paulo, ele continuava, porque o trabalho que ele estava a fazer é um trabalho que não era dele, foi um trabalho que tinha sido entregue, foi algo que foi entregue pelo Senhor, e como foi entregue pelo Senhor, o Senhor iria garantir o sustento necessário, iria garantir que a mensagem ia ser efetiva, iria fazer efeito nos corações daqueles que iriam ouvir, fosse para bem ou fosse para mal. Porque nós vemos que eles em Filipos, eles sofreram, eles foram maltratados, mas ainda assim houve pessoas que ali se converteram. Porque se não se convertessem, nós não tínhamos a epístola de Paulo aos Filipenses, não é? Por isso nós vemos que esta mensagem tem um impacto tremendo na vida das pessoas. E vemos que mesmo com a perseguição, ele não deixava de ser ousado no Evangelho. É por isso que ele diz, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. E não foi vã, porque ele, de facto, ele e os que estavam com eles foram ousados e procuraram falar desta mensagem de forma clara e com firmeza.
Daí, irmãos, ser importantes nós, de facto, fazermos isto. Porque ele não estava a falar de algo que era mera opinião dele, ele não se estava a autopromover, muito pelo contrário, ele estava a proclamar o Evangelho da graça de Deus com uma convicção profunda, tremenda, e vemos que a mensagem que o Senhor lhe tinha entregue, ele queria, de facto, falá-la com ousadia, falá-la com firmeza, com clareza, e ainda que houvesse oposição, e havia oposição, e sabemos que houve oposição tremenda à mensagem do Evangelho. Mas ainda assim, vemos que ele persistiu nesta mensagem. E vemos que se os incrédulos de uma cidade o perseguiam, percebemos que ele também ia para outra, porque quando eles foram soltos da prisão, foi aí então que eles moveram-se para Tessalónica e continuaram a fazer o mesmo. E continuou a acontecer o mesmo. Houve muitos que se converteram, daí termos a Epístola aos Tessalonicenses, mas também houve outros que os perseguiram e ainda assim os quiseram expulsar. Mas ainda assim o poder do Evangelho foi tremendo, porque a semente foi lá lançada e ela germinou e cresceu de tal forma que com a perseguição aqueles irmãos e aquela igreja em Tessalónica manteve-se firme e seguiu o exemplo do apóstolo, fazendo o mesmo que o apóstolo fazia. Daí, irmãos, ser importante nós seguirmos o exemplo do apóstolo Paulo. Daí ser importante nós estudarmos as epístolas, estudarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem tanto para nos ensinar e consolar, e se nós não fizermos isso, nunca vamos ser o que o Senhor quer que sejamos. Às vezes nós perguntamos, Senhor, o que é que Tu queres para mim? O que é que Tu queres especificamente para mim? E sabemos que o Senhor tem algo, tem um ministério, tem algo diferente para cada um de nós. Mas o que o Senhor quer de nós é sempre a mesma coisa, que é nós sermos feitos à semelhança do Senhor Jesus Cristo e nós seguirmos Paulo como modelo do Senhor. Deixem-me só beber aqui água. Perdão. Por isso, irmãos, e para terminar, uma coisa que nós vemos também no apóstolo Paulo observem a fidelidade do apóstolo Paulo, que é tremenda, e como nós já vimos, eles foram perseguidos, mas ainda assim eles mantiveram-se fiéis. E vemos que os Tessalonicenses também mantiveram-se fiéis. Por isso, se há algo que o Senhor também quer de nós, irmãos, é a fidelidade da nossa parte. É por isso que ele diz, porque a nossa exortação não foi com engano, nem imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. É isto que o Senhor requer de nós, é fidelidade para nós, de facto, exortarmos uns aos outros, não com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas sim, nós não falarmos a palavra de Deus não para agradar aos homens, mas a Deus. Daí, irmãos, que o Senhor nos ajude a nós, de facto, a permanecermos fiéis, que o Senhor nos ajude a nós, de facto, a termos a audácia do apóstolo Paulo, como representantes do Senhor glorificado, e que o Senhor nos ajude a nós estarmos consolados na palavra de Deus. Nós vemos, de facto, nestes 2 capítulos, uma igreja modelo e um homem modelo. E só estudando, nós vamos percebendo o que é que o Senhor quer de nós, as lições que o Senhor tem para nos dar, e de facto é o norte que nós temos, é a bússola que nós temos nas nossas vidas, é a palavra de Deus. E se nós não estudarmos a palavra de Deus, o que seria de nós? Muitas vezes queixamos porque é que algumas coisas acontecem na nossa vida. Se calhar acontecem na nossa vida porque nós não temos estudado a palavra de Deus, porque não temos procurado pô-la em prática, porque a palavra de Deus é prática. Eu numa mensagem do Zoom, que alguns irmãos ouviram, a falar de como nós devemos pôr em prática aquilo que nos é ensinado na palavra de Deus, eu falei das epístolas do apóstolo Paulo meramente, e que a maior parte das epístolas, a maior parte dos capítulos, Paulo fala de coisas práticas que ele ensinou. Ele normalmente começa com o ensino teórico, por assim dizer, como na escola, mas ele depois passa para exemplos práticos. Passa sempre para exemplos práticos, e normalmente os exemplos que ele dá são muito mais do que a teoria que ele ensina. E daí muitas vezes nós queixamos porque é que isto acontece nas nossas vidas, ou porque é que eu mantenho-me o mesmo, porque é que eu não mudo, ou porque é que tal fulano não muda, porque se calhar nós não estamos a dedicar-nos aos estudos da palavra de Deus, ou o suficiente a ela, e a pormos em prática. Porque se nós meditarmos nela e procurarmos pôr em prática na nossa vida, vai haver transformação, porque ela dá-nos lições práticas, dá-nos exemplos práticos para nós colocarmos na nossa vida. E é a partir desses exemplos que nós, de facto, vamos conseguir tomar boas decisões, vamos conseguir ser transformados,
porque é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Não é que nós façamos algo ou façamos isto ou aquilo, mas é que nós sejamos transformados. Daí ele dar o apóstolo Paulo como modelo, porque o apóstolo Paulo foi transformado. Ele próprio diz, ele era o principal dos pecadores, ele era o maior perseguidor da igreja, considera-se ele, mas diz que ele foi tido como exemplo. O Senhor teve misericórdia, exerceu graça sobre ele e tornou-o como exemplo e como modelo do que o Senhor quer para nós hoje. Por isso, irmãos, se nós queremos de facto ser transformados, queremos ter uma vida transformada, e ter uma vida transformada não quer dizer que tenhamos uma vida fácil, mas é assim passarmos a termos a paz que o apóstolo tinha, porque ele tinha paz no meio das aflições, e ele tomava boas decisões e fazia tudo para o Senhor, para agradar a Deus e não aos homens, irmãos. Por isso que o Senhor nos ajuda a pôr, de facto, a palavra de Deus em prática, que é muito importante, porque se não pusermos em prática, pouco ou nada vamos ver de transformação nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.